Na livraria Argumento, da Dias Ferreira, lançamento do livro Roberto Amaral, Socialismo e Democracia. E Saturnino Braga veio aqui homenagear o escritor e querem fazer umas perguntas para o Saturnino. Saturnino, como é que você vê a obra do Roberto Amaral nesse contexto político que nós vivemos, a contribuição do trabalho dele nesse momento? Bem, é uma contribuição multifacetária, porque ele é um pensador, é um homem de pensamento, é um escritor que elabora, né, a sustentação filosófica das suas ideias políticas e, ao mesmo tempo, é um militante, né, é um político no sentido mais amplo da palavra. Foi um grande ministro, num setor que era para ele novo e ele se saiu muito bem, né, e é dirigente do Partido Socialista, que é, no fundo, o meu partido de coração. Enfim, é um homem que milita na política nas suas várias dimensões e sempre com muita importância, com muito brilho, com muita substância. Qual a contribuição do Roberto Amaral nesse contexto político e a contribuição dele na ciência e tecnologia discutindo política e democracia? Olha, os princípios que estão estabelecidos e colocados nesse livro que ele acaba de publicar sobre tecnologia refletem efetivamente aquilo que o Brasil precisa. Ou seja, cooperação com o exterior é válido, sim, mas se nós não tivermos autonomia tecnológica, nós não tivermos desenvolvimento próprio, nós fatalmente seremos fadados a ser ou levados a ser simplesmente um satélite da vontade do terceiro. O Roberto é realmente um exemplo para todos nós. Marta Rocha, pergunta que eu gostaria de fazer pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, nesse lançamento do livro do Roberto Amaral na livraria Argumento aqui no Leblon. Qual a importância do Roberto Amaral que você vê ainda para a política, para a ciência e tecnologia, nesse contexto que nós estamos vivendo nessas mudanças políticas? Na verdade, o professor Roberto Amaral, ele representa uma liderança no cenário nacional, né? O professor Roberto Amaral é um homem comprometido não só com a ciência e a tecnologia, mas com a construção de um Estado democrático de direito, né? Ele nos costuma lembrar que o socialismo está diretamente ligado ao pensar no outro como se o outro fosse, a desejar para o outro aquilo que a gente deseja de melhor para cada um. Então, acho que a presença do professor Roberto Amaral com esse trabalho, seja na ciência e tecnologia, sobretudo falando dos interesses, né, dos pressupostos do socialismo, é fundamental para quem pensa em construir um Estado soberano, um povo livre, um povo autônomo. Eu acho que eu não me furtaria a estar num dia tão especial como esse. Luiz Edmundo, aqui no lançamento da obra do Roberto Amaral, gostaria uma palavrinha do senhor
Qual a contribuição que vê a discussão sobre a democracia, sobre o socialismo em relação à ciência e tecnologia nesse contexto no Brasil? Olha, eu acho muito importante o lançamento desse livro, porque o Roberto é um pensador, e um pensador que hoje tem muita experiência nessa área de ciência e tecnologia, nas políticas de ciência e tecnologia, que envolve também muito a questão da soberania nacional. Agora, eu ainda não li o livro, portanto não posso opinar ainda sobre o que está escrito. Mas eu entendo que ele tem uma sensibilidade especial para trazer o assunto da ciência e tecnologia no sentido de diminuir as diferenças sociais que existem no Brasil. Ele que tem uma grande trajetória ligada ao socialismo, ele sabe muito bem como a ciência e a tecnologia pode diminuir esse fosso imenso que tem no Brasil entre os que têm mais e os que têm menos. Quer dizer, até que ponto, em última análise, a ciência e a tecnologia pode ser decisiva para diminuir essa diferença, porque no nosso país, muitas vezes, o acesso à ciência e à tecnologia é só das pessoas que têm recursos e não da grande massa de excluídos que continuam excluídos. E é por isso que é importante um pensador como o Roberto para trazer esse assunto à baila, né? Professor Teotônio dos Santos está prestigiando o lançamento do livro do professor Roberto Amaral, e grande sociólogo, um marco na história da sociologia brasileira, pela luta pelo socialismo, uma grande presença junto ao PDT, apoiando o Brizola, está aqui prestigiando o lançamento do livro. A TV Comunitária do Rio de Janeiro vai fazer 2 perguntas. Professor Teotônio dos Santos, na discussão que o Roberto Amaral coloca no seu livro, de uma democracia participativa, nessa crise que nós estamos vivendo, o socialismo, como é que você, o professor, vê a discussão, problematizar essa discussão no momento que estamos vivendo hoje? Eu acho muito fundamental. A questão democrática está no centro da problemática contemporânea. Os estados, apesar de toda essa propaganda neoliberal e tudo isso, na verdade os estados estão crescendo muito, se convertendo num poder cada vez maior. As empresas públicas estatais são hoje, das 10 maiores empresas do mundo, 7 são estatais. E são empresas multinacionais, que é um fenômeno novo, inclusive. Então, se nós não criarmos mecanismos de exercer o domínio e influência sobre o Estado de parte das maiorias sociais, o Estado será usado como ele tem sido usado, por uma pequena minoria, utilizando esse poder colossal a favor dos seus próprios interesses. Vou fazer outra pergunta, mais contundente, no sentido, o Brasil com potencial que está se colocando ao lado de uma Índia, de uma Rússia, e talvez até com um parceiro da China, em relação à ciência e tecnologia, como é que o professor vê o papel que o Brasil está exercendo hoje no cenário internacional? Melhorou muito em relação ao passado, mas ainda é muito pobre a participação brasileira, não é? Porque, em primeiro lugar, nós temos competitividade nos setores de matérias-primas de certa elaboração, siderúrgica, etc. São setores em que temos realmente uma certa capacidade de competição. E, no entanto, nós temos, por exemplo, um mundo novo e muito importante da ciência, como são, sobretudo, essa diversidade biológica que nós temos, essa biodiversidade colossal que representa a Amazônia, que representa as zonas produtivas nossas, etc. Essa biodiversidade devia estar gerando no país um desenvolvimento científico muito forte nas áreas biológicas e nas áreas ligados já diretamente à biodiversidade. Também outros campos, nós temos uma infraestrutura muito deficiente que também tinha que estar sendo trabalhada. Nós não temos uma luta enorme contra o trem de alta velocidade, num momento histórico em que, por exemplo, a China está já com 4.000 quilômetros construídos.
em um período curtíssimo, e vai estar com um projeto de mais de 20 mil quilômetros de trem-bala com a tecnologia deles. Eles pagam, e nos últimos 10 anos eles captaram essa tecnologia a partir dos alemães, e hoje tem a tecnologia deles. E o Brasil não avança nessas coisas, tem muita gente contra. Como é que um terreno colossal como o que nós temos no Brasil pode prescindir dos trens de balas? Mas, então, realmente, cientificamente, nós estamos também com um problema grave. O nosso processo educacional ainda é muito atrasado, né? Nós temos uma educação primária e secundária de muito má qualidade. As tentativas do Brizola, por exemplo, de criar uma educação de tempo completo foi rejeitada por grande parte da população e, sobretudo, pelos meios de comunicação principal e por várias forças políticas e institucionais contra a educação massiva de alto nível. Então, realmente, nós estamos muito atrasados nesse ponto. Aliás, a questão espacial, por exemplo, e o próprio Roberto viveu isso, a tentativa de que o Brasil se afirme como uma potência espacial, tendo inclusive os locais ideais para isso, foram até agora fracassadas. Fracassadas não, mas pelo menos muito aquém, não é? Em 94 nós estamos assinando um convênio com a China em condições iguais na questão espacial. Nesse momento, os chineses já estão mandando gente no espaço e nós não conseguimos mandar um foguete no espaço. Então, realmente, nós temos graves problemas no sentido do desenvolvimento científico nosso. É aquela perda, né, com o acidente que ocorreu na nossa base. Que Alcântara, por né? Abandono. Foi horrível aqui, parecendo bem. Havia previsões que ia acontecer algo grave ali e foram feitas várias advertências nesse sentido. Zuleide, nós somos da TV Comunitária do Rio de Janeiro, estamos aqui fazendo a cobertura do lançamento da obra do Roberto Amaral, aqui na Livraria Argumento da Dias Ferreira. Mas também você que teve uma grande contribuição e contribui com o PCB, qual a importância que vê hoje numa obra dele discutindo democracia, socialismo e ciência e tecnologia no Brasil, no contexto atual? Eu creio que hoje, mais do que nunca, essa questão é vital. Por quê? Porque o mundo, o século XXI, ele pretende se caracterizar como a égide da tecnologia, da ciência, o que poderia significar uma transformação do mundo para melhor, para que todos os povos fossem respeitados, todos os países tivessem direito à sua autodeterminação, à soberania. Então, a obra do Amaral, quando se propõe a discutir essas questões, naturalmente ela ganha uma importância muito grande, exatamente por isso, porque a gente vê que o mundo hoje está sendo quase que recolonizado pelos Estados Unidos, que entra nos países que, em função do petróleo, dos recursos naturais, domina os povos e implanta guerras absolutamente genocidas. Então, quando, na verdade, a ciência e a tecnologia deveriam estar a serviço não do militarismo, mas da possibilidade de construir um mundo melhor para todos os seres humanos. Segundo a ONU, 1/4 da humanidade vive abaixo da linha de pobreza. O que não é só indigno, mas é inaceitável num século onde há uma produção científica e produção tecnológica capaz de produzir o suficiente para que todos os povos possam comer, beber, vestir, etc. Então eu creio que o Roberto, quando coloca essas questões, e é uma coisa que eu também venho defendendo, quer dizer, a soberania das nações e a libertação dos povos para que eles possam construir a sua vida de acordo com a sua cultura, com os seus interesses e tudo mais. Então eu estou aqui, comprei os livros do Roberto para ler, já comecei a ler e acho que é da maior importância que o Roberto e várias outras pessoas entrem nesse terreno para ver se a gente consegue mover um pouco essa máquina pesada do militarismo em função dos povos do mundo. Tá? Obrigado pela sua contribuição.
TV Comunitária do Rio de Janeiro, eu gostaria de fazer 2 perguntas para o senhor nesse lançamento de sua obra aqui na livraria Argumento da Dias Ferreira. Discutir socialismo e democracia na crise do socialismo e a trajetória que o senhor possui no campo da ciência e tecnologia, como é que o senhor está articulando isso na sua proposta? Primeiro inverto. Eu estou discutindo socialismo e democracia na crise do capitalismo. O capitalismo fracassou, o neoliberalismo fracassou, o projeto liberal da Europa fracassou, os Estados Unidos estão em crise e o planeta está sendo destruído. A única alternativa é o socialismo democrático. E do ponto de vista da democracia, o senhor questiona a democracia formal e aposta numa democracia participativa. Nós, socialistas, nós defendemos a democracia atual, representativa, mas não a consideramos como suficiente. É preciso avançar. E a nossa proposta é a democracia participativa, mediante a qual todos os cidadãos possam participar do processo de escolha de seus dirigentes, mas principalmente do processo decisório. Obrigado, professor. Muito obrigado.